A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos. Mais um dia, mais uma vez, estamos na presença do Senhor para juntos aprendermos da palavra do Senhor nosso Deus. Quero orar com você neste momento, para que Deus venha abençoar nossas vidas, nossos lares, nossas famílias. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede. Deus Santo e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, Deus Santo e Pai Celestial, pelo Teu amor e pela Tua bondade, meu Pai. Abençoa, Deus querido e Pai Celestial, a cada vida, a cada lar, a cada família, e que venhamos, ó Pai, desfrutar todos os benefícios que o Senhor tem para nós, para a Tua igreja, Pai. Abençoa cada vida, cada lar, é o que eu te peço, porque nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Eu quero compartilhar com você, neste dia, é o texto de Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos entrar num assunto hoje que muita gente não gosta e muita gente não aceita, mas é bíblico e nós temos que aprendermos da palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus querido e Pai Celestial, nos ensina e nos capacita através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu tenho escrito alguns livros, já escrevi 5, estou escrevendo o 6º livro, e esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos é Conceitos e Preconceitos de Liderança Cristã. Eu quero falar sobre esse livro hoje, sobre esse texto que nós usamos aqui, para falar sobre a liderança de Noé. E é por que eu dei esse título de Conceitos e Preconceitos de Liderança Cristã? Sabe por quê, irmãos? Todo ser humano, ele acredita que é um líder nato, e para liderar a sua casa, liderar a sua vida, é verdade. Mas vamos ver o que são conceitos na questão da gramática, da hermenêutica. O que são conceitos? Conceitos são formulações de ideias por palavras, são pensamentos que acreditam encontrar a chave para a solução de um problema. Só que, veja bem, as pessoas acham que ela tem o conceito de liderança dela. Ela aprendeu, por exemplo, em recursos humanos a liderar de uma maneira. Ela fez um curso, supervisão industrial. Ela acha que aquilo lá é a maneira correta dela liderar na igreja. Aí o camarada é militar, ele aprendeu no conceito militar. Ele acha que o conceito militar é o correto para ser implantado na liderança da igreja. E assim por diante, tudo quanto é conceito que você vê. Agora, o que são preconceitos? Preconceitos são ideias preconcebidas
é aversão e intolerância por uma realidade desconhecida. Agora veja bem, o preconceito agora que nós vemos aqui são ideias preconcebidas. Você já vai para um determinado item, um determinado artigo, já armado com a sua ideia. E você não aceita que a pessoa diga para você que as ideias dela estão erradas, que aquela formulação de pensamento dela não é bíblico. O que acontece? Você vai causar problema. Então, a liderança cristã, ela tem que ter conceitos e preconceitos estabelecidos pela palavra de Deus. Muitas vezes, irmão, nós nos iludimos e nos enganamos com as coisas que nós vemos, que parece, e aquilo que sempre eu digo, nem tudo que dá certo é certo. Às vezes uma maneira de liderar errada dá certo, mas não é o certo. Deu certo em determinado lugar, não vai dar em outro lugar. Então toma muito cuidado com isso. Nós temos muitas vezes, cada local tem um costume, uma tradição, e nós temos que observar com detalhe e carinho exatamente isso. E quando nós lemos a palavra do Senhor nosso Deus, aqui no livro da Gênesis, capítulo 6, versículo 8, nós vemos aqui escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Veja bem uma coisa, amados irmãos. Noé, a Bíblia fala que ele achou graça aos olhos do Senhor nosso Deus. O que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com isso? Veja bem, o que eu aprendo com isso? Lembra quando Israel escolheu Saul como rei? Porque era alto, bonito. A Bíblia fala que da cintura para cima, Israel não tinha ninguém bonito como ele. Só que foi rejeitado por Deus. O líder para Israel que Deus escolheu foi o feinho, aquele recusado. A Bíblia fala que ele era ruivo, mas era de gentil aparência e era pequeno, não era como Saul, bonito e grande. Davi, aos olhos do povo, era insignificante. Então, nós olhando para esse texto da Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Naquela geração, naquela quantidade de gente que vivia naquela época, pré-diluviana, antes do dilúvio, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, na liderança cristã, irmãos, em primeiro lugar, nós temos que ver que Noé, irmãos, ele achou graça diante do Senhor. O líder cristão hoje é a mesma coisa. Primeiro tem que ser sido chamado, salvo. Ele tem que ser salvo em Cristo, uma pessoa cristã realmente, ter um chamado para o ministério e achar graça diante de Deus. Porque se ele não for uma pessoa realmente salva, convicta, que nasceu de novo e que tenha graça aos olhos do Senhor, ele vai ser problema na obra de Deus. Vai ser problema com toda certeza. Então nós vemos hoje, amados irmãos, que tem muitas pessoas hoje que não são realmente, que não nasceram de novo, não são pessoas realmente como as pessoas convertidas, não nasceram de novo, e essas pessoas querem se liderar da maneira que elas, do conceito delas. O que acontece, irmãos? As igrejas estão sofrendo muito com isso. Então nós temos que olhar com carinho sobre essa questão. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para ele e viu nele uma pessoa diferente. Deus olhou para Noé e viu a pessoa perfeita para executar uma obra de Deus aqui na terra, que era construir a arca. Deus também olhou para você, líder cristão, que nasceu de novo, chamado por Deus, para você executar uma obra de Deus aqui na terra. Ele olhou para você, achou graça, e você agora vai executar a obra de Deus. Não é a sua obra, não é o teu querer, não é o teu conceito e o teu preconceito, mas é a santa e bendita palavra de Deus que vai direcionar a sua liderança. Aleluias, louvado seja Deus. Em segundo lugar, amados irmãos, nós vemos aqui no livro da Gênesis, capítulo 6, versículo 9, que diz assim:
Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Vamos ver as qualidades de um líder. Primeiro nós vemos lá em Gênesis capítulo 6, verso 8, que Noé achou graça diante de Deus. Mas agora, no Gênesis capítulo 6, verso 9, Noé era justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Essas qualidades são exigidas para nós líderes hoje, irmãos. Essas qualidades são exigidas para a liderança em qualquer área da igreja, seja de jovens, adolescentes, senhoras, varões, em todo músico, louvor. Essas exigências, essas características de liderança são exigidas hoje também. Não mudou nada não. Só que as pessoas hoje estão formulando aquele conceito. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Você viu há poucos dias no YouTube aí, e tantas coisas aí, o camarada, fala assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Bebendo e aquela coisa toda. Bom, deixa para lá. Então Noé, em primeiro lugar, era justo. Também nós temos de ser justificados por Deus. Isso está relacionado ao novo nascimento, à nova vida. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, isso aqui nos ensina muito, irmãos. Lembra que eu comecei dizendo, a pessoa que nasceu de novo, está justificado, achou graças aos olhos do Senhor. Então agora, Deus, através do Espírito Santo, agindo na vida dessa pessoa, vai fazer com que essa pessoa exerça os atributos essenciais do Espírito Santo no seu ministério, porque os dons são ferramentas de trabalho para Deus ser exaltado através do ministério do ser humano aqui na terra. Então Noé era justo. Outra coisa que nós vemos aqui, amados irmãos, Noé era perfeito. Olha o que diz aqui o versículo 9. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé era perfeito. Noé era uma pessoa que, veja bem, que não tinha defeito em suas ações e decisões. Não tinha defeito. Irmãos, o líder, irmãos, ele tem que ser vitrine, ele tem que ser exemplo. O líder, irmãos, ele pode ser apontado, mas ele vai ser apontado, e aquela pessoa que vai apontar o líder, o apontamento dela vai cair por terra, porque o líder vai provar que não é aquilo que a pessoa tenta denegrir a imagem dele. Então Noé, veja bem, era perfeito, não havia defeito em suas ações e decisões. Hoje, infelizmente, irmãos, boa parte da liderança desprezam esse requisito. Olha, não existe um homem perfeito na terra. Procura um. Olha, veja bem, você tem que procurar ser. Não que tenhamos alcançado a perfeição divina, mas temos que procurar dia a dia, temos que melhorar dia a dia, é momento a momento, é o que a Bíblia fala. Não que eu tenha alcançado, mas prossigo. A vida cristã, principalmente liderança, tem que ser exemplo, tem que ser vitrine, tomar cuidado com isso. E outra característica de Noé, aqui no versículo 9, que é indispensável na liderança, diz aqui a Bíblia que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Isso implica em comunhão contínua, não é comunhão esporádica. Quando está diante dos liderados, está com Deus, dá um até de santarrão. Não, o líder tem que procurar andar com Deus em todos os momentos da sua vida. Por que isso, irmãos? Porque ele vai receber a direção de Deus para exercer o seu ministério aqui na terra. A comunhão contínua com Deus dá direção, dá noção. A pessoa vai saber exatamente o que Deus quer que ela faça. Deus vai dar direção, vai dar unção, vai dar graça exatamente. Por isso, então, Noé andava com Deus.
É necessário ter vida com Deus, andar pela direção de Deus, por meio do seu Espírito Santo e da sua bendita palavra. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus deixa bem claro isso, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que andar com Deus, irmãos, porque sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Você pode ter um conceito, vamos dizer assim, acadêmico, e um preconceito acadêmico daquilo que é certo e que é errado, mas na liderança cristã não funciona, porque o que funciona na liderança cristã é a palavra de Deus, porque Deus diz que a sua palavra não volta para Ele vazia. Conceitos e preconceitos muitas vezes são humanos, então Deus não trata com esses assuntos. Ele quer que nós tratamos de acordo com a sua santa e bendita palavra. Amados irmãos, em terceiro lugar, a Bíblia diz em Gênesis 6, 22, olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 6, verso 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Olha só, Noé era obediente à voz de Deus. Presta atenção nisso. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Noé era obediente à voz de Deus, fez como Deus mandou. Irmãos, os líderes hoje, irmãos, estão fazendo o que os líderes superiores mandam, não estão fazendo o que Deus manda, e muitos não têm nem comunhão com Deus, para buscar orientação de Deus, e o seu líder maior, que bate asa e diz assim, ó, você está embaixo da minha unção, embaixo da minha direção. Muitas vezes ele não tem direção de Deus, e a maioria está aí naufragando. São igrejas falidas, cheias de pessoas vazias de Deus e do Espírito Santo de Deus e da salvação. Não estou julgando, não, eu estou dizendo a verdade, é fato, é real, é exatamente o que está acontecendo. Então a Bíblia diz que Noé, veja bem, ele era obediente à voz de Deus. Noé fez tudo que Deus lhe mandou fazer, ele fez. Meu caro líder, você que exerce a liderança da escola bíblica dominical, por exemplo, será que você, que é o presidente da escola bíblica, que é o departamento tão importante da igreja, você está exercendo o que Deus tem mandado para o seu povo, quer praticar a palavra de Deus, quer viver a palavra de Deus? Você que é líder dos jovens, será que você tem cobrado dos jovens que o jovem da igreja é diferente do jovem do mundo? Você que é líder dos varões, será que você tem cobrado dos varões que o varão da igreja é diferente do varão do mundo? Você que é líder das senhoras, você tem cobrado das senhoras que a senhora da igreja, a mulher da igreja é diferente da mulher do mundo? Se não tem cobrado, você está em deficiência na sua liderança. Você não foi chamado por Deus, não foi escolhido por Deus, e você não está obedecendo a Deus. Noé obedeceu em tudo a Deus. Mas agora, irmãos, nós encontramos em quarto lugar, lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. A Bíblia diz que Noé está lá como o herói da fé. Ele possuía em si temor santo, obediência a Deus. Temor e obediência são dois princípios, são dois principais requisitos para uma boa liderança. Noé, então, veja bem, está registrado em Hebreus 7 como o herói da fé, aquele que venceu pela fé, aquele que obedeceu pela fé e viveu pela fé o dilúvio. Ele e a sua família, como Deus tinha dito para ele, aconteceu, ele fez. Então, pela fé, Noé conquistou a salvação da sua vida e da sua família e da criação de Deus. Será que nós como cristãos, amados irmãos, nós como líderes cristãos, será que nós vamos ser também colocados no quadro dos heróis da fé, que vivemos pela fé e nos movemos pela fé em Deus, sem temor e sem obediência devida a Deus? Não existe liderança. Noé foi obediente a Deus, obedeceu a Deus em tudo e foi um herói da fé. Lá em quinto lugar,
lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, você vai ver com o autor lá de Hebreus dizendo em capítulo 11, versículo 7 de Hebreus, sobre os heróis da fé, que Noé foi um herdeiro da justiça. Noé herdou a salvação pela fé na justiça de Deus. Noé, quando ouviu Deus chamar ele para construir a arca, ele acreditou em Deus, ele confiou em Deus, e ele agora, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 7, que Noé foi um herdeiro da justiça. Deus julgou o mundo de então, porque nós lemos aqui no capítulo 6 do livro da Gênesis, que o mundo estava pervertido, estava uma confusão danada, como está hoje, e Deus julgou o mundo daquela época, condenou no dilúvio, eliminando todo ser que respira naquela época, ser humano e a criação de Deus, e guardou os que estavam na arca com Noé. Por isso que Noé foi o herdeiro da justiça. Nós, como liderança cristã, como líderes cristãos, nós somos também herdeiros da justiça, como todos os salvos são herdeiros da justiça. Se somos herdeiros da justiça, somos co-herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, amados queridos irmãos, não herdou a salvação pela fé na justiça de Deus. Nós hoje sabemos que a nossa salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Sabemos também que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O líder cristão tem que ter fé, mesmo diante das dificuldades, dessa pandemia, de tantas notícias ruins, de tanta coisa ruim acontecendo no mundo, mas ele tem fé num Deus poderoso, num Deus que está agindo, num Deus que tem poder para mudar a história e a situação em qualquer momento, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor, nas mãos dele está o querer efetuar, nas mãos do Senhor está a nossa vitória. O líder é alguém que leva as pessoas a crer num Deus poderoso. Noé tentou fazer o pessoal acreditar no Deus que ia mandar chuva, porque até então não havia chovido, mas não acreditaram. Mas Noé, convicto de que Deus ia fazer o que tinha falado, ele construiu a arca e salvou, e foi colocado nos livros dos heróis da fé, no livro dos heróis da fé em Hebreus lá, para mostrar para nós que a liderança cristã tem que exercer um papel importantíssimo na igreja, exemplo para as pessoas, como Noé foi exemplo para a sua família. Em sexto lugar, amados irmãos, nós vemos lá em 2 Pedro 2,5, que Noé foi um pregoeiro da justiça. Pedro fala que Noé foi o pregoeiro da justiça. Por quê? Justiça de Deus. O povo não queria nada com Deus. Você vai ver aqui, quando capítulo 6 de Gênesis, versículo 5 a seguir, diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esse arrepender não é como nós nos arrependemos, não. Arrepender aqui, Deus fala assim: por que eu fiz o homem, sabendo que ia acontecer isso, né? Mas Deus não se arrependeu de criar, não, porque criou o homem segundo a sua imagem e sua semelhança. Então Pedro, na sua segunda carta, falando sobre liderança cristã no final dos tempos lá, que ia surgir falsos apóstolos, falsos mestres, falsos cristãos. Lá o capítulo 2, 2 Pedro, é exatamente sobre isso. Aí Pedro fala em capítulo 2, 2 Pedro, versículo 5, que Noé foi o pregoeiro da justiça. Pregou a justiça de Deus. Vocês não querem viver conforme a minha palavra? Então eu vou executar a minha palavra. Nós, como líderes cristãos hoje, irmãos, nós temos que pregar a verdade. Eu sei que as pessoas não querem ouvir que existe inferno. Eu sei que as pessoas não querem ouvir que existe pecado. Eu sei que as pessoas não querem ouvir que existe condenação. Mas nós, como líderes, temos que pregar que existe pecado, existe inferno e existe condenação eterna. Oh, aleluia, irmãos. Não podemos brincar com isso. Isso são exemplos para nós, liderança cristã.
Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então Pedro fala que Noé foi pregador de justiça. Um líder cristão verdadeiro não possui outra mensagem a não ser o amor e a justiça de Deus. Amor de Deus para salvar, a justiça de Deus para condenar. Porque o mesmo Deus de amor que salva é o mesmo Deus de amor que é justiça. E eu quero dizer para você uma coisa aqui, líder cristão: ninguém é condenado pelo pecado que comete. A pessoa é condenada por não aceitar o perdão dos pecados. Jesus hoje perdoa, é o Deus de amor, mas um dia vai se sentar no seu trono como juiz para julgar toda a terra, como aconteceu aqui. Noé pregava a verdade, Pedro fala sobre isso, pregou da justiça. Vai chover, Deus condenou o mundo, salva-se, ninguém quis salvar. Nós, liderança cristã, temos que pregar a verdade. Ou as pessoas creiam ou não creiam. Existe pecado, existe condenação e existe inferno. Não podemos mudar a palavra de Deus para atrair pessoas. Não, as pessoas têm que ser convictas que são pecadores e que precisam de um Salvador. E o Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outra coisa, irmãos, em sétimo lugar, a Bíblia diz em Gênesis 6,18, olha aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, e tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Em sétimo lugar, Noé tinha uma aliança com Deus, e Deus tinha uma aliança com Noé. É diferente hoje dos homens. Irmãos, estou cansado de ouvir essa baboseira. Eu fiz aliança com fulano de tal para trabalharmos juntos. Irmãos, você tem que fazer aliança com Deus. Se você tiver uma aliança com Deus, você está bem. A aliança com o homem é problema. Cuidado com isso. Porque Deus não rompe a aliança. Deus não quebra a aliança. O homem quebra. Por isso que todo mês nós renovamos a aliança na Santa Ceia. Na Santa Ceia, quando fazemos uma introspecção e sentamos à mesa com o Senhor Jesus Cristo, e nós renovamos a aliança com o Senhor, porque nós quebramos a aliança. Ele não quebrou, mas nós quebramos. Então Noé tinha uma aliança com Deus e Deus tinha uma aliança com Noé. Líder cristão, coloca uma coisa na tua cabeça: Deus tem uma aliança contigo, você tem que ter uma aliança com Deus de fidelidade, como Noé. Noé foi fiel na aliança com Deus, não com o homem. Oh, aleluia, irmãos. Não troque as coisas, não faça inversão dos valores. A aliança nossa é com Deus. Deus tem uma aliança com os líderes. Se fizermos o que Ele manda, Ele vai executar. Do contrário, Deus não vai agir. Então nós vemos aqui, Noé tinha uma aliança com Deus. O princípio da liderança cristã está na aliança do líder com Deus. Ter uma aliança com Deus não é uma declaração de fé sem compromisso. Antes é uma vida de compromisso com Deus e com responsabilidade que Ele colocou em nossas mãos. Conceitos e preconceitos em liderança cristã. Esse livro que eu escrevi, eu analiso alguns conceitos e preconceitos de liderança cristã na Bíblia Sagrada de alguns líderes. Começa com Noé, vou falando de Jesus, de Paulo e tantos outros líderes da Bíblia Sagrada. Olha, amados queridos irmãos, para encerrarmos, que você tome cuidado, porque nós irmãos, percebemos a necessidade de um conhecimento bíblico adequado para exercermos uma liderança. Presta atenção no que eu vou dizer. Para você ser chefe em uma empresa multinacional de ponta, primeira coisa que você tem que fazer é ser um bom empregado e conhecer todo o procedimento da empresa. Como é que você vai liderar a igreja do Senhor sem conhecer a palavra de Deus e os fundamentos da palavra de Deus? Pergunte para você mesmo, pergunte para o seu irmão não, pergunte para você mesmo. Quero orar por você agora e que você se interesse por esse livro, procure na livraria, ou se não, nos procure. É um livro barato, amém? Senhor Deus e Pai,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse momento. Pai, que esta palavra, Senhor Deus, impactua, Senhor amado, os teus filhos são líderes em todo o Brasil, em todo o mundo. Pai, haja graça, e assim como nós achamos, Senhor, graças aos teus olhos para sermos salvos, que achamos graça para liderar a tua igreja, o teu povo. Pai Santo, se conosco, Pai, nos abençoando, que eu te peço, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida e o teu lar. Queremos agradecer nesta manhã pela grandíssima excelência da santa graça de Deus, onipotente, onisciente e presente. Queremos também agradecer por a grandíssima oportunidade que hoje nós nos encontramos na luz, e que toda essa massa humana do Brasil e do mundo que se encontra neste momento a dar assim uma glória de Deus e agradecer a Deus pelas nossas vidas, porque a nossa alma foi Deus que deu para conosco, e Deus quer essa alma de volta, e que todas essas famílias que estão ouvindo esta mensagem nesta manhã, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, né? E então todos têm chamado de Deus para a salvação, e que a graça de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo, que resplandeça no seu coração, na sua alma, e demais a todas as famílias, seja ele quem for, seja ela quem for. Deus te ama, em nome de Jesus. Fica na paz. Amém.